castigo, se eu não bato, não resolve. É a única coisa que resolve. Todas as pessoas que entram em contato comigo e têm esse posicionamento autoritário, dizendo que a ameaça é a única coisa que resolve, que bater resolve na hora, que educar pelo medo é a única coisa que adianta com a criança, me trazem uma reflexão. Realmente, não tem como discordar que pode funcionar naquele momento. A educação punitiva, autoritária, ela traz sim um resultado de curto prazo. Seu filho pode parar com aquele mau comportamento naquele momento, porque ele se sentiu com medo, porque ele foi punido, porque ele foi ameaçado. Mas o medo passa. A ameaça para de funcionar. E aí o que acontece? A gente acaba escalando, isso vai aumentando. Aquela ameaça que era pequena, ela vira enorme. Aquela recompensa que hoje em dia você pode, assim, ter seu filho te ajudando por uma bala, e quando ele tiver 18 anos, você não construiu uma relação de longo prazo, você não construiu uma relação de respeito, você não ganhou a cooperação da criança porque ela aprendeu, porque trouxe aprendizado. Quando você se pauta somente no medo, assim, de querer que a criança faça alguma coisa porque senão algo vai acontecer, você cria uma relação de mentira, você entra num ciclo de mentira e punição com a sua criança. E no futuro, isso não vai trazer nenhuma relação de respeito, de admiração e de abertura e de confiança para vocês. É uma relação baseada em algo que não existe. Então, a criança ela faz algo errado e ela entende que ela não deve fazer porque a minha mãe é muito brava e vai me punir. Ela não entendeu o real motivo de fazer o que é certo. Ela entendeu que ela não deve fazer porque vai ter uma punição, porque ela tem um medo de que algo aconteça. Só que aí, conforme ela vai se desenvolvendo, ela entende que o problema não é fazer o errado, é a minha mãe não descobrir para que eu não seja punida. E a criança faz escondido. E aí a mãe descobre, você descobre, e a punição vira maior, e a ameaça vira maior, e o medo cresce. E aí você coloca isso numa escala maior, conforme a criança vai crescendo. E a criança tomou algum aprendizado depois dessa punição maior? A criança aprendeu alguma coisa? Não. A única coisa que ela sentiu é que ela precisa fazer de maneira mais bem feita para que ela não seja descoberta no futuro. Então você entra nesse ciclo de faz, esconde, descobre, pune, faz, esconde, descobre, pune, sem que a criança realmente aprenda o que é o certo. E por isso que na disciplina positiva, na educação que a gente olha com empatia para aquela criança, a gente foca em ensinar o que é certo e não em falar o que não deve ser feito. A gente não pune por algo do passado. A gente põe o foco na disciplina do que deve ser feito no futuro, realmente no ensinamento, no aprendizado de habilidades e de focar não que é errado mentir, mas é certo falar a verdade. Então a gente tem que colocar a nossa lente, o nosso foco naquilo que a criança deve fazer, ao invés de ficar olhando só porque ela não deve ou porque ela não fez e ficar nesse ciclo punitivo que só traz medo, violência e não traz o aprendizado que a criança precisa para agir, não traz a bagagem que ela precisa para agir numa próxima situação de maneira diferente e para ela lembrar que numa próxima vez ela pode contar com você, ela pode pedir a sua ajuda e não correr de você e não fazer algo para que você não descubra. Isso chama construir um relacionamento de longo prazo com a criança. Pode demorar mais tempo para funcionar? Com certeza. Pode ser mais difícil de colocar em prática, visando que você precisa fazer uma transformação em você e na sua maneira de agir? Também, com certeza. Mas é algo que vai te trazer um resultado, assim, concreto a longo prazo e não algo que você vai ter que estar sempre mudando, porque se o medo e a ameaça funcionassem, eles funcionariam na primeira vez que você fez e logo na sequência você não precisaria mais fazer. Mas se você precisa sempre ameaçar, sempre brigar, sempre colocar medo, sempre gritar, é porque não tá funcionando. É hora de você rever as suas ferramentas e tentar fazer diferente. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você quer saber mais sobre essas ferramentas, se você quer saber como começar na educação positiva, olha aqui no meu perfil, veja os outros vídeos que eu já coloquei, me manda a sua dúvida aqui no comentário, me manda a sua dúvida por mensagem, eu tô sempre aberta, sempre disponível para trocar essa informação com vocês. É muito bom e é muito mais fácil quando a gente tem mais alguém nessa caminhada com a gente, quando a gente sabe que a gente não tá sozinha nessa mudança, porque é realmente uma mudança, é uma desconstrução, é a gente sair de um modelo que a gente está acostumado, que é o do autoritarismo, e construir um caminho do meio para que a gente tenha uma relação mais respeitosa com as nossas crianças.